Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Eu creio que você pode dar glória a Deus, né? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Lucas 19, versículos 11 em diante. Todos encontraram? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor, nosso Deus, bendito, amado, Senhor, Salvador, te louvamos porque o Senhor hoje está ministrando graça ao nosso coração e as tuas misericórdias, Senhor, se renovaram sobre nós pelo amanhecer. Obrigado pelos dias que o Senhor tem nos sustentado, nos guardado de uma forma diferente, Senhor, porque se vivemos num tempo diferente, também estamos percebendo que o Senhor tem se revelado de formas diferentes ao nosso coração, porque essa é a fidelidade do nosso Deus, de geração em geração, para sempre o Senhor é Deus. Nada muda, Senhor, nada sai do seu controle. O Senhor está com seus braços estendidos, Senhor, envolvendo os teus filhos, a tua igreja, e continua o Espírito Santo clamando para que muitos possam reconhecer o Senhor. Essa manhã queremos entregar a Ti a nossa oferta de adoração através dessa mesa, através, Senhor, do ato da Santa Ceia, esse ato, Senhor, que é uma ordenança do Senhor, e nos reunimos como igreja aqui, Senhor, porque é um privilégio para nós vir à Tua casa, nos reunirmos para comer o que a Tua palavra diz, o alimento verdadeiro, a comida verdadeira, nos alimentando, Senhor, sendo sustentados pelo Senhor. Essa é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. O Senhor diz que quem de Ti se alimenta, Senhor, por Ti viverá, porque a Sua carne, ela trouxe, Senhor, para nós, rasgada, Senhor, naquela cruz. Em cada ato que o Senhor se entregou naquela cruz, Senhor, o véu também se rasgou. E ali, quando o Senhor foi entregue, as nossas vidas foram postas, Senhor, diante do Pai, para que todos nós tenhamos acesso hoje à sala do trono, ao Santo dos Santos. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, que nos supre. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que renova a nossa vida, Senhor, e que transforma quem nós somos. Queremos entregar aqui a nossa gratidão e dedicar esse culto ao Senhor, pedindo que a Tua presença seja sobre todos aqui, em nome do Senhor Jesus. Em Lucas 19, versículo 11, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Diga comigo: ele já tomou posse desse reino e em breve voltará. Aleluia. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reino sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau,
por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dá-lhe ao que tem as 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Uma palavra que vai nos dizer sobre o que temos feito com a riqueza do reino de Deus que foi entregue a nós. O que temos feito com a grandeza do reino de Deus que foi transmitida, que foi conquistada, para que nesse tempo nós estejamos liberando esse reino, falando desse reino, vivendo este reino de amor, vivendo este reino que não é exclusivo para alguns, mas a porta está aberta para todos aqueles que encontram o caminho da graça. E não é para ser guardado, apesar de sabermos, e glória a Deus por isso, que Jesus está às portas. Os sinais estão aí se cumprindo. Nós sabemos disso, mas é um tempo de ainda mais nós falarmos, anunciarmos, testemunharmos, porque vai chegar o momento em que Ele vai querer pedir contas, prestar contas conosco. A Bíblia diz que cada um dará conta de si perante o tribunal de Cristo. Cada um dará conta de si. Ele vai nos pedir. Ele vai pedir sobre a riqueza que entregou nas nossas mãos, para que ela possa ser então compartilhada, multiplicada. Ele então percebeu que aqueles que pegaram a mina, o dinheiro, uma moeda de circulação, um recurso daquele tempo, eles pegaram e trouxeram sobre aquela mina a capacidade de multiplicação. Eles investiram. E aí quando Jesus, na figura aqui desse que vai voltar, ele percebe que todos aqueles que investiram no reino de Deus, todos aqueles que compartilharam a mensagem, que entenderam o seu chamado de vida, que se colocaram para compartilhar, multiplicar esse reino, ele também vai transmitir autoridade a estes no seu reino eterno. E isso é o maior presente que nós podemos receber. E nós vamos receber presente. A Bíblia diz, por exemplo, por 2 ocasiões em Apocalipse, e cada um receberá a sua recompensa segundo as suas obras, e depois segundo o seu procedimento. E cada um receberá a sua recompensa. E aí quando ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão para repartir com cada um segundo as suas obras. Então, ele tem um galardão, amém? Então, ele vai também trazer a maior recompensa que nós podemos ter, o maior presente que nós podemos receber de volta, que é a nossa vida no reino eterno, vivendo os propósitos dele, não só agora por esses dias aí, porque esses dias passam, mas é para sempre, amém? Nossa recompensa por fidelidade é para sempre. Quem louva o Senhor, amém? Pai, que assim o Teu Espírito esteja liberando sobre nós fé, ousadia, que nós venhamos crer na verdade dessa palavra. Agora nós entregamos, Senhor, nossa oferta de adoração diante da Tua presença. Entregamos a Ti, Senhor, nesse momento. Pedimos, Espírito de Deus, o Senhor que é bem-vindo, o Senhor que se faz presente, o Senhor que é o principal convidado desta mesa e que decidiu multiplicar esta mesa conosco, assim como o Senhor é o exemplo nessa própria parábola. O Senhor decidiu multiplicar o seu corpo, fazendo com que muitos membros pudessem fazer parte desse reino maravilhoso. Agora, quando for partir do pão, assim a expressão desse reino será multiplicada, a expressão do corpo de Cristo será multiplicada, e também o nosso compromisso contigo
a honra que temos de anunciar esse evangelho, será multiplicada essa mensagem por intermédio de muitos que estão aqui nesse dia, Pai. O Senhor abençoe cada um desde já com a tua presença e receba a nossa oferta de gratidão, de adoração, a nossa entrega de coração, Senhor, nesse dia, porque o nosso desejo, Senhor, de estar na tua presença, Senhor, é grande. Então, Senhor, receba a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Glória a Jesus. Te buscar, te adorar, Jesus. Te adoramos, Jesus. Abrimos o nosso coração diante da tua presença e declaramos que tu és bem-vindo, Rei da Glória. Você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar,
enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Nós clamamos, Rei da Glória, que o Senhor se faça presente aqui. Nós abrimos o nosso coração para a tua morada e desejamos mais de ti, mais de ti, mais da tua presença, mais de ti, Senhor. Mais da tua presença, mais da tua glória em nosso meio. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, a casa é sua. Fique à vontade, fique à vontade. És bem-vindo. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, a casa é sua. Fique à vontade. És bem-vindo, Rei da Glória. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua. Fique à vontade, és bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Uma só coisa é necessária, uma só coisa é necessária. Uma só coisa pedirei, que eu possa morar, que eu possa morar na tua casa, para beijar a tua face. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra
pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Declare mais uma vez: és bem-vindo, Rei da Glória. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Uma só coisa é necessária, uma só coisa é necessária, uma só coisa pedirei: que eu possa morar na tua casa, para beijar a tua face. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés, vamos ficar só aos teus pés. E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés, vamos ficar só aos teus pés. Isso diante dele. E quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés, vamos ficar só aos teus pés. Quando você estiver, e quando você estiver, vamos ficar só aos teus pés, vamos ficar só aos teus pés. Nessa manhã declaramos: nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você. Preparamos o nosso coração, Senhor. Só pra você, Jesus. O lugar que nós preparamos, Senhor, é o nosso coração. Preparamos o nosso interior, preparamos com a nossa expectativa, com o nosso desejo de vir à tua casa. Pois um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outros tantos lugares.
Preparamos, Senhor, com a expectativa de estar diante do Senhor, diante da sua mesa, nesse ato. Preparamos, Senhor, o nosso coração, dia após dia, manhã após manhã, para estar diante do nosso Deus. Manhã após manhã, para conforme, Senhor, a Tua palavra, a Tua graça, a Tua misericórdia se renovam sobre nós. Preparamos o lugar aqui dentro, porque aqui, Senhor, nós estamos, Senhor, limpando, lavando, purificando a cada dia, Senhor, para que a Tua presença possa reinar em cada área do nosso ser, em cada parte, Senhor, da nossa alma, do nosso espírito. Que venha o Senhor, que o Teu Espírito possa tomar cada parte de quem somos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos sentimentos, da nossa vida, Senhor. Nós queremos entregar diante do Senhor. Todos os planos estão diante do nosso Deus, e nós oramos, Senhor, com ações de graça. Oramos, Senhor, certos de que não há ninguém melhor para cuidar da nossa vida, da nossa história, do que o Senhor, o nosso Deus. Seja adorado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu creio, Senhor, na Tua presença. Eu creio, Senhor, na manifestação viva do Senhor sobre nós. Seja adorado, Pai. Aleluia. Deus quer falar conosco nesse dia, amém. O Espírito de Deus quer falar ao nosso coração. Vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 8. Quero compartilhar uma palavra com cada um de vocês nesse dia. Um texto que é muito conhecido em Romanos 8. E que dentro dessa realidade, nós queremos aplicar esse texto. A nossa fé, ela se apresenta diante do nosso Deus enquanto abrimos a palavra. E eu tenho fé para ver e ouvir Deus falando comigo. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Aleluia. Romanos 8, nós vamos ler os versículos 1 a 9 da palavra do Senhor. Vamos falar sobre o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Põe a mão no seu coração, vamos orar, para que a palavra possa ministrar ao seu coraçãozinho. Pai, nós oramos, Senhor, crendo no poder dessa palavra, crendo na operação do Espírito Santo no nosso interior, na fé que agora aumenta, que é despertada, Senhor, porque ao ouvirmos a Tua voz pela palavra,
nós crescemos na fé. E agora, Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito possa encontrar em cada um de nós uma boa terra, e que essa palavra seja multiplicada em nós, e que nós sejamos, Senhor, ainda mais aprofundados, e que o Senhor encontre, faça crescer em nós o Espírito de Cristo, os sentimentos, a vocação do Senhor, o propósito do Senhor, a vida do Senhor, que assim todos nós sejamos ministrados em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Palavra do Senhor, no texto em Romanos, que nós lemos todo esse capítulo de Romanos, ele vai nos falar sobre a importância da filiação, o sentimento que nós devemos ter, e não só sentimento, mas um entendimento claro que nós devemos ter a respeito de quem somos, qual é a nossa natureza, o que nós fomos, como nós fomos recebidos, como nós fomos gerados em Deus. O texto diz aqui que nós fomos nascidos de Deus. Então aqueles que são nascidos de Deus, ele tem o Espírito de Cristo. Todos aqueles que foram nascidos, então o que aconteceu? Eles receberam uma nova natureza. O nascer de Deus vem no ato da conversão. Há uma diferença muito grande entre ter uma experiência evangélica, ter uma experiência na igreja, ter uma experiência de frequentar a igreja. Há uma diferença, então, entre esses mecanismos, esse tipo de experiência que muita gente tem, de conhecer o que é a igreja evangélica, e realmente ser nascido de novo. Ser nascido de novo é diferente de conhecer o ambiente da igreja evangélica, de conhecer o ambiente a bênção que é estar na igreja. O novo nascimento é, então, uma nova identidade que passou agora a governar essa pessoa. Você crê, meu irmão? Amém? O novo nascimento, ele passa a ser, então, uma nova condição. Esta pessoa, ela antes não tinha uma filiação celestial. Agora essa pessoa recebe uma filiação celestial. Porque é aí que é a grande questão. O fato é que todos, o Senhor amou a todos, e Ele espera que todos recebam essa filiação celestial, essa filiação de Deus. Todos se tornem filhos de Deus. Mas para se tornar filho de Deus, é necessário crer em Jesus como Senhor e Salvador, sim. É necessário fazer aliança com Ele. É necessário querer renunciar para ter uma vida na presença dEle. E quando nós queremos renunciar, nós tomamos a decisão de abrir mão das nossas preferências para termos uma vida na presença de Deus, então nós começamos a dar as primeiras engatinhadas como filho. Sabe o bebê que vai engatinhando, que começa a andar? São os passos de renúncia, de aprender a ser filho, de entender que nasceu agora, e porque nasceu agora, ele está sendo conduzido, orientado, e por causa disso, ele então está ali nos passos da fé, o que a gente chama de primeiros passos da fé. E nos primeiros passos da fé, esta pessoa vai aprendendo a ser chamado de filho. Ser chamado de filho, e isso é uma dádiva. Você pode repetir comigo aí: eu sou filho de Deus. Aleluia. Por isso, a palavra do Senhor, ela vai nos trazer aqui uma importantíssima reflexão sobre quais são as marcas, as características daqueles que têm o Espírito de Cristo. Os primeiros versículos desse capítulo 8, nós vamos caminhar em alguns dos versículos, vamos ver praticamente o capítulo 8 todo, mas vamos ver alguns desses versículos aqui, e assim nós vamos entender o que o Senhor tem, quais são as características, algumas delas, porque são muitíssimas, mas algumas das características que vai fazer parte da vida de quem tem o Espírito de Cristo. Quando no versículo 9 o texto diz sobre ter o Espírito de Cristo, evidentemente é por ter sido nascido de Deus e ter recebido o Espírito de Deus.
Então, teologicamente, o Espírito de Cristo vai ser, então, liberado sobre a vida daquele que recebe, então, através do novo nascimento, essa filiação. E aí ele recebe o Espírito Santo. Mas, especificamente nesse texto, trata de ter o Espírito de Cristo. Está falando sobre as características de Cristo, as características de Jesus. E chama então aqui a atenção nossa nesse dia, que o Espírito de Cristo fala sobre a nossa condição, como cristãos, o quanto nós somos pequenos cristos, o quanto nós devemos ser pequenos cristos, e como pequenos cristos, como cristãos, nós devemos ter os mesmos sentimentos, a mesma vocação, o mesmo propósito de vida, o mesmo pensamento, nós devemos ter habitando em nós o mesmo Espírito, e deve haver em nós o desejo, irmãos, de também estarmos vivendo o modelo de vida que Jesus nos ensinou. Ter o Espírito de Cristo, então, envolve o modelo de vida, os sentimentos, os pensamentos, envolve a vocação, o propósito. O Espírito está dizendo sobre a essência. Aqueles que têm a essência de Cristo, com o seu todo, é como a plenitude de Cristo. É uma expressão aqui que pode nos chamar a atenção para vermos o que faz parte daquilo que é a plenitude de Cristo. Alcançar a plenitude de Cristo é esse todo de sua vida. Quando nós aprendemos sobre a vida de Jesus e seu propósito, nós passamos então, a partir dali, a ver as características dele. O que é? Quem é Jesus? Para que ele veio? E aí, como pequenos cristos, passamos a ser imitadores. Aleluia! Sermos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Por isso, quando a gente observa os primeiros versículos de 1 a 4, o texto diz, por exemplo, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 1, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No versículo 4 diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós que decidimos andar, a nossa decisão de andar no Espírito, nos torna então uma experiência, irmãos, cada vez mais prazerosa. É cada vez mais prazeroso, é cada vez maior motivo de satisfação, de alegria. Quando nós decidimos andar no Espírito, cada vez mais o nosso coração se entusiasma com o fato de não ter condenação nenhuma. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ser livre, não ter condenação, estar isento dessa culpa, porque o Senhor levou sobre si a culpa. Mas esses versículos de 1 a 4, eles deixam muito claro que a grande questão é estar em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que decidem viver no Espírito. Daqueles que não querem cogitar das coisas da carne, mas sim do Espírito, daqueles que querem andar segundo o Espírito, daqueles que querem andar em aliança. Andar segundo o Espírito é andar em aliança e de acordo com os termos desta aliança espiritual que fazemos. Quando você faz essa aliança com Deus, ela tem implicações. Ao fazer uma aliança com o Senhor, ela vai ter implicações. Você vai precisar ter, a partir dali, um termo de compromisso. Uma aliança com Jesus é um termo de compromisso que você faz com Ele. E quando a gente faz esse termo de compromisso com Jesus, nós nos unimos em espírito com Ele. E a partir desta aliança que fazemos com Jesus, nos unimos em espírito para agora andar não segundo a carne, mas sim o espírito desta aliança que fizemos. O espírito dessa aliança que fizemos. Por isso, é necessário ter o Espírito de Cristo. E o texto aqui, ele é tão, no versículo 9, ele pega tão forte. Ele diz,
Quem não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Quer dizer, que é necessário ter os sentimentos, o coração, o pensamento, a vocação, o propósito, o modelo de vida, os termos da aliança, é necessário ter tudo isso nas tábuas do nosso coração, é necessário tudo isso na assinatura do termo da nossa aliança, é necessário ter tudo isso no modelo de vida que decidimos ter, porque se nós não temos, a Bíblia diz, se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não somos dele. Se nós não há o mesmo sentimento, e aí a gente vai pegar qual é o que tem a ver com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma das primeiras características do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus é a humildade. Então, se reinar em nós o orgulho, se reinar em nós a carne, se reinar em nós aquilo que está ligado às obras da carne, se o pecado tiver domínio sobre nós, nós estamos muito longe de ter o Espírito de Cristo. Mas como nós fomos livres, porque fizemos uma aliança com Ele, a Bíblia diz que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode levantar a mão aí na sua casa e aqui também. Aleluia! Então não tem nenhuma condenação. Se não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então o peso da culpa, a opressão da culpa sai dos ombros. E aí eu posso ter agora características, marcas, que fazem parte daqueles que são verdadeiros discípulos, seguidores, os que têm o Espírito de Cristo. Vamos analisar 5 marcas destes que nós temos várias características daqueles que são seguidores de Jesus. Mas vamos ver 5 marcas daqueles que têm o Espírito de Cristo. Se você pode anotar aí no seu caderninho, você pode anotar no seu bloco, 5 marcas daqueles que têm o Espírito de Cristo. A primeira está no versículo 5 a 8, que diz assim, se você pode, repita comigo: vivemos para adorar e agradar a Deus. Vivemos para adorar e agradar a Deus. Primeira marca é que nós vivemos para adorar, vivemos para agradar. Nós cantamos aqui um louvor que nós preparamos lugar para o Senhor, que não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor, do que estar na presença dEle. Nós cantamos aqui que é uma alegria para nós, que é uma honra para nós adorarmos a Deus. E realmente quando nós adoramos o Senhor, o nosso espírito ele se enche, é algo impressionante. A nossa essência ela está ligada ao desejo do nosso espírito de adorar. O nosso espírito tem desejo de adorar a Deus. A nossa alma tem que ser doutrinada, ensinada para adorar a Deus. Mas o espírito de cada homem, no espírito de cada homem já existe uma conexão com a eternidade. Todo homem que nasce, ele tem uma conexão com a eternidade, porque a eternidade é colocada no interior de cada homem. Então, quando cada pessoa nasce com uma vocação, podemos dizer assim, para viver eternamente com Deus, porque ele nasce recebendo aqui já uma visão da eternidade. Dentro dele gera-se uma visão da eternidade. Quando nasceu o bebê, dentro dele tem uma visão, percepção, sentimentos sobre vida eterna, sobre viver para sempre. Mas a alma precisa ser doutrinada para adorar e para querer viver a vida eterna com Deus. E esse processo de doutrinar a nossa alma para adorar, os nossos pensamentos e a nossa fé para adorar a Deus, esse processo é o que nós vivemos dentro daquilo que é o evangelismo. Nós somos evangelizados, nós somos convidados para nos convertermos, nós somos convidados para mudar de vida, e nós damos os primeiros passos da fé. Mas todos eles nascem com uma predisposição para a vida eterna, com um senso de adorar um Criador. E a maneira com que ele é ensinado é que vai determinar
como é que ele vai aprender na sua personalidade, alma, a entregar essa devoção ao único Rei eterno, imortal, invisível, mas real. É Ele. É Ele. É para Ele a nossa adoração. Aleluia! Então nós vivemos para adorar e agradar. Adorar e agradar a Deus são duas coisas que andam juntas. Porque eu expresso cânticos, eu expresso adoração, eu expresso exaltação, eu canto com os meus lábios e eu vou aprendendo, eu vou tendo gosto, sentimentos para agradar. Começa a vir em mim uma vontade de agradar aquele que eu estou adorando, porque eu estou me afeiçoando a Ele. A adoração, ela envolve afeição a Deus. Você começa a se afeiçoar. Quando o noivo está tremendamente apaixonado pela noiva, ele tem muitas vontades de agradar a sua noiva. A noiva, quando tem expectativa do casamento, ela sabe o gosto do noivo. Ela sabe o que vai agradar a ele, o que ele vai ficar feliz, o que ele vai ficar, sabe? Ela sabe presenteá-lo. A noiva, e geralmente a mulher, ela é muito boa em entender o presente que vai agradar o noivo. Os tipos de presente que vão agradar o noivo. Porque é a figura da igreja. Se a mulher tem enorme percepção daquilo que é o tipo de roupa, o tipo de gosto que o noivo tem, e a mulher tem essa grande percepção. E a igreja que vai se casar, ela sabe qual é o gosto do seu noivo. Ela sabe o que agrada a ele, ela sabe os presentes que deve dar para ele, ela sabe o tipo de expressão de sentimentos que vai entregar para ele. Então a adoração está ligada à gratidão, ao modo, à vontade de agradar. Eu estou mais íntimo, mais afeiçoado, eu adoro mais, eu amo mais, então eu quero agradar mais. Adorar, amar e agradar. Adorar, amar e agradar. Faz parte de expressar sentimentos. O Espírito de Cristo. Sabe, Jesus falou que, eu vou parafrasear a maneira que Jesus estava enxergando aquele momento. Ele tinha poder, ele tinha muitas coisas para fazer, ele podia operar todos os sinais e maravilhas, ele tinha condições de atrair milhares de pessoas para junto dele, e ele podia descansar, ele tinha livre arbítrio para fazer muitas coisas. Ele podia ir no rodízio agora, né? Você também pode ir se você não quiser, mas você não quer. Então, ele podia ir um monte de lugar bom, né? Ele podia fazer várias coisas. Ele podia construir um grande templo, né? Pedir que construísse um grande templo. Ele podia atrair milhares de seguidores para que pudesse estar lá junto dele. E ele atraiu muitos. Mas uma das coisas que Jesus, no meio de tanto, e aí eu fico pensando, por isso, para trazer uma linguagem atual sobre aquela fala de Jesus, é como se ele dissesse assim: eu posso fazer muitas coisas, poderia fazer muitas coisas e posso fazer muitas coisas, mas a minha principal vontade é agradar aquele que me enviou e fazer a sua vontade. Satisfazer a sua vontade. Eu vim para satisfazer a vontade daquele que me enviou. Ele diz: eu faço tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então Jesus, ele era impressionantemente conduzido pelo espírito de adoração, de devoção ao Pai.
Ele sempre colocava a vida do Pai, o exemplo do Pai, o desejo de agradar o coração do Pai em destaque. Ele apontava para o Pai o tempo todo. E o que ele fazia, meus irmãos? Ele então escolheu agradar. E quando ele escolhe se agradar, quando ele escolhe agradar ao Pai, quando ele escolhe cumprir o seu chamado, ele estava adorando com a sua própria vida, com a sua renúncia. E nós estamos aqui para isso. Adorar, amar e agradar. O texto no versículo 5, ele diz que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Agora, olha a conclusão desse primeiro ponto no versículo 8, que diz, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. É como se fosse algo que era inconcebível. Como com um tipo de natureza vai conseguir reproduzir esse tipo de fruto? Na carne não consegue reproduzir modo de vida que agrada a Deus. A carne não reproduz a adoração que chega à presença de Deus. A carne não reproduz, a carne não pode expressar um estilo de vida que seja adoração em espírito e em verdade. Não há adoração em espírito e em verdade na carne. Só dá para ter adoração em espírito e em verdade se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Só dá para viver esse tipo de adoração em espírito e verdade andando no espírito. Os que se inclinam para as coisas do espírito, os que querem andar segundo o espírito, os que querem andar de acordo com o espírito. Só dá para ser assim. Não tem outra maneira. Não tem outra forma. Então nós vivemos para isso. Escolher o caminho da devoção, da santidade, é adorar com a vida. Escolher o caminho da devoção e da santidade é adorar com a vida. A nossa oferta de vida deve ser e pode ser agradável ao Pai. Nossa oferta de vida, ela tem condições de ser agradável ao Pai por causa de Jesus. Por causa de Jesus, a nossa oferta de vida, ela pode ser agradável ao Pai. E ela deve ser. Quem é? Porque deve ser, porque eu é que procuro ter uma oferta de vida agradável a Deus, porque o caminho já está pronto, o acesso já está pronto, quem decide sou eu, se quero entrar por esse caminho de sangue, se eu quero entrar por esse caminho de sangue. O segundo ponto, marcas daqueles que têm o Espírito de Cristo. A segunda é que nós suportamos aflições. Se em nós há o Espírito de Cristo, nós suportamos aflições. Você tem que anotar isso aí no seu outdoor. Você não anota no seu bloco não, compra um outdoor e coloca em casa. Eu suporto aflições porque tenho o Espírito de Cristo. Suportamos aflições. Olha o que diz no versículo 18, Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. O segundo ponto, Romanos 8, 18 e o versículo de número 28. O 18 e o 28 vão nos trazer então um entendimento sobre isso. Suportar as aflições. Olha o que diz a palavra, Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia! Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Então os que têm o Espírito de Cristo, eles suportam as aflições. Por quê? Porque eles sabem que as aflições, elas são muito pequenas e, na verdade, elas são um meio processual de Deus de fazer a nossa carne morrer para que o Espírito viva. As aflições são um meio processual de Deus
para que as pessoas conheçam a Jesus. As aflições são um meio processual de Deus para que se faça a diferença entre o santo e o profano, o que serve a Deus e o que não serve. As aflições são um meio processual de Deus para se entender a diferença entre aquele que quer viver na carne ou que quer andar no espírito. As aflições são um meio processual de Deus para espremer a laranja, para que cada um possa entender de fato que decidiu amar a Deus incondicionalmente, que foi firmado na renúncia, e porque foi firmado na renúncia não vai abrir mão dele por pouca coisa ou até muita, porque ele vale, para ele são todas as coisas, então ele vale tudo. Ele é digno do máximo. Ele é digno do máximo. Aleluia! Ele é digno do máximo. Então as aflições, elas serão parte de processos de Deus, destes que eu citei para você. Agora, as aflições / tribulações, elas vão fazer um treinamento. Nessa semana compartilhamos um dos vídeos dessa série 5 janelas de esperança. Uma das janelas de esperança nós chamamos de tribulação. Você pode até estranhar, né? Mas depois que você ouve a mensagem, você entende. Glória a Deus pela tribulação. Porque a tribulação, conforme Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, o texto vai dizer, porque a tribulação produz. A tribulação produz o quê? Perseverança. Então, a tribulação produz. O quê? A tribulação gera resultados? Sim, a tribulação produz. Torna algo apto para realizar. Torna alguém pronto para algo. Dá resultado. Gera resultado. A tribulação gera resultado. Porque a tribulação produz algo na nossa vida que não pode acontecer de outra maneira, senão quando a laranja é espremida. Quando a laranja é espremida, tem ali. Coisa boa sai dali. Assim, enquanto a laranja não é espremida, não sai. A tribulação produz. A tribulação produz. Além dela produzir perseverança, essa perseverança vai gerando maturidade, experiência. E cada vez mais experientes, mais esperançosos nós somos. Mais cheios de brilho da glória de Deus nós nos tornamos. Mais convicto de que a nossa esperança, ela não está limitada apenas a esse mundo. Porque nós aprendemos a ser felizes de verdade. Porque se a nossa esperança estiver limitada apenas a este mundo, somos os mais infelizes do mundo. Então nós somos pessoas que entenderam o segredo da felicidade. Você entende o segredo da felicidade. Qual é o caminho da felicidade? O caminho das aflições. O caminho de suportar aflições. O caminho daquilo que nós vamos chamar de tribulação. A tribulação produz. E a nossa vida, ela precisa estar conectada nisso. Todas as coisas, quando o texto no versículo de número 28 diz que todas as coisas cooperam, é porque não são algumas coisas. Diz que qualquer situação, todas as coisas por acaso são 90%. Todas as coisas não são 90%, todas as coisas são todas as coisas, é a totalidade, é o 100%. Por que Deus vai fazer isso? Até aquilo que não tem nada a ver, que a gente acha na vida, que não tem resultado, que não tem nada, que não aconteceu nada, até as coisas que não aconteceram nada, vão cooperar. Todas as coisas cooperam. Por quê? Porque na verdade o Senhor, Ele está enxergando o resultado que vai sair do processo da nossa maturidade. Então, cada coisa, desde que seja, nós não tivemos culpa, ou não era para acontecer, ou nos pegou de surpresa, ou de repente ninguém imaginava que ia ter que lidar com esse tipo de tribulação que nós estamos lidando agora.
até essas coisas, como as coisinhas pequenas. Machucou a unha, ficou sem poder trabalhar, porque a unha virou desse tamanho. E agora, o que pode fazer? Até isso, não é possível. Todas as coisas cooperam, porque Deus não está enxergando o momento da nossa aflição. Deus está enxergando a condição que temos de ser gerados enquanto estamos passando as aflições. Deus está enxergando o que estará sendo produzido, reproduzido, o resultado daquela experiência que nós estamos vivendo. Deus está nos enxergando, não é agora apenas, Ele nos ama agora, mas Ele já nos vê como resultado de sua obra na cruz. Ele já nos enxerga na eternidade. Então Deus não está agora cortando coisas para aliviar. Ele está nos dando livramento, Ele está ministrando a paz, Ele está nos sustentando, Ele está provendo, e Ele está pegando tudo isso, que até o que dói, até o que é horrível para a gente, Ele pega e diz, isso vai cooperar para o seu bem, porque você escolheu me amar. Terceiro ponto, nós recebemos o espírito de adoção. Os que têm o Espírito de Cristo recebem o Espírito de adoção. Nós recebemos o Espírito de adoção. O texto, versículo 14 ao 17, diz assim, Romanos 8, 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Então tem um propósito, mas aí Ele não coloca você no propósito, Ele não coloca a gente na tribulação, Ele não coloca a gente no sufoco para nada. Ele nos coloca e nos chama de filho, nos adota, nos chama para a sua presença e diz, você não estará sozinho, porque agora como um co-herdeiro, você está se preparando para um reino superior a esse que você está vivendo. Um reino superior a esse tempo que você está vivendo, como co-herdeiro, como aquele que vai herdar promessas que vão durar para sempre. Então você não deve se preocupar, porque eu tenho preparado para você coisas muito maiores. As tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Não tem jeito. Ele escolheu nos adotar. E ser adotado é algo assim glorioso. É incrível. Ser adotado. Ser filho. Você nasceu ali. Mas ser adotado é chegar no orfanato, olhar e falar. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Estava todo mundo numa sala de orfanato. Estava eu e você lá. Um monte de nenenzinho. Tem os neném, né, que são assim, mais fofinhos, outros mais grandinhos, outros com cabelo, outros neném sem cabelo. Isso tudo é normal, neném. Neném é tudo lindo, amém, gente? Todo neném é lindo. Mas está lá os neném no orfanato. Os nenenzinhos tudo no orfanato. Aí ele chega lá e vai, ó. Eu vou adotar isso, eu vou adotar isso, eu vou adotar isso. E aí o dono do orfanato olha e fala, mas você vai levar todo mundo? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Não tem crise. Não tem crise, eu posso levar todo mundo. Lá não vai ter falta de Nescau. Lá não vai ter falta de mantimento. Posso levar todo mundo. E aí ele escolhe nos adotar. Então ser adotado é uma honra, aleluia. Ser adotado é uma honra. É uma honra. Então nós recebemos essa filiação. Nós recebemos essa paternidade. E aí nós somos filhos diferentes então.
não somos mais escravos, não vivemos outra vez atemorizados, temos um Pai. No mesmo texto de João 14, que ele diz que na casa do Pai tem muitas moradas, ele também diz, olha, fique tranquilo, não se turbe o vosso coração, não viva atemorizado, não viva aterrorizado, não viva espantado, não viva com medo, não viva desesperançoso, não viva cheio de nóia na cabeça, viva em paz, porque na casa do Pai que já está preparada, lá tem lugar para você. Nós fomos adotados. Nós fomos adotados. Então nós temos que viver em paz. Existe um propósito em tudo isso. Existe uma maneira de Deus nos conduzir em tudo isso. E aí por isso Ele nos envolve, nos chama como filhos. E porque Ele nos chama como filhos, nós devemos confiar plenamente na presença dEle. Devemos confiar hoje. Hoje nós temos o quê? A presença dEle. Então devemos confiar, porque em breve nós o veremos face a face. Confie nele, confie na presença dEle, porque daqui a pouco nós estaremos com Ele. E aí o veremos face a face. E também nos conheceremos como somos conhecidos por Ele. A Bíblia vai se abrir diante de nós. A história da eternidade vai ser aberta diante dos nossos olhos. Toda a lei de Deus, toda a palavra, todo o fundamento de Deus, todas as virtudes de Deus, toda a realidade, os mistérios insondáveis das riquezas de Cristo serão desvendados bem nos nossos olhos. Nós veremos todas as coisas às claras. Tudo será revelado para os filhos, e nós teremos a honra, o privilégio de sabermos aqui dentro da nossa estrutura, corpo glorificado, mas funcionando aqui, sabe? Você lembrando de coisas que você não compreendia da palavra, mas quando você chegar lá, você vai ficar impressionado com a base do Logos que Ele te deu e o rema para sempre lá no céu, falando ao seu coração. Você vai ficar impressionado, nós vamos ficar impressionados com isso. E aí, as memórias da nossa decisão por Jesus, as memórias das vezes que você decidiu dizer não ao pecado, porque as memórias boas é que vão ficar no céu. As memórias boas, não vai ter choro, não vai ter lamento, não vai ter pranto, não vai ter dor. Então quais memórias? Lembra de uma coisa que eu estou te falando agora, e lá no céu a gente conversa de novo. Lembra disso, lá no céu você vai lembrar de todas as vezes que doeu para você renunciar, mas você foi firme, disse não ao pecado e decidiu andar em aliança com Deus. E quando você lembrar disso lá, nós vamos estar conversando junto, e você vai entender, e aquilo vai abrir para você assim como uma tela plana, gigantesca, e você vai entender porque Deus te capacitou para renunciar, porque Ele já havia te escolhido desde a fundação do mundo. Eu creio, aleluia, eu creio. O quarto ponto, o texto vai dizer aqui em um versículo, mas é muito forte esse versículo. Em um versículo, Romanos capítulo 8, versículo 37. Você tem que dizer aí na sua casa, você tem que dizer aqui junto comigo agora, Romanos 8, 37 na sua Bíblia. Acho que você tem que falar até mais alto se puder na sua casa. Bota a cabeça na janela aí na sua casa e grita: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então, quais coisas? Sabe, aqueles que têm o Espírito de Cristo, eles entendem. Nós entendemos que nós somos mais que vencedores. O quarto ponto é: somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Ah, isso é uma frase de efeito. Isso não é frase de efeito, isso é Bíblia pura, palavra de Deus. Isso é Ele dizendo que em todas estas coisas, quais coisas?
se descortina no quinto ponto. Quais coisas que nós somos mais que vencedores? Quais? Você quer ver? No quinto ponto, então, o texto diz que nós, no versículo 31 ao 39, nós vamos observar, nós vamos ler. É muito versículo, mas nós vamos ler, porque a Bíblia fala por si, ela vai falar ao nosso coração, ela vai falar na sua casa, ela vai falar daqui a uma semana, vai falar daqui a um mês. Quando alguém vê esse vídeo daqui a um mês, um ano, a Bíblia vai falar, porque a palavra é atual. Versículo 31, o texto então vai dizer: que coisas nós somos mais que vencedores? Que coisas, que situações, desafios, lutas, batalhas nessa vida que nós somos mais que vencedores? Diz o texto, no versículo 31, diz assim, acompanhe comigo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O quinto ponto: somos inseparáveis. Somos inseparáveis. Estamos distantes, mas inseparáveis pelo Espírito, porque vai além daquilo que nós estamos vendo. Estamos distantes como igreja no sentido físico, mas somos inseparáveis porque temos o mesmo Espírito. E agora, que coisas podem entrar para tentar nos separar dele? Nada, absolutamente nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém. Fome, perigo, espada, tribulação, morte, nudez. O que está dizendo? Tudo. Perseguição. Até mesmo grandes aflições. Não. Os demônios, o diabo, principados, potestades, até mesmo eles. Porque eles dominam aqueles que o entregam. Quem se entrega, ele domina. Mas quem tem aliança com Deus, o pecado não terá domínio sobre vós. Porque não estão mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. Então quem anda debaixo da graça, quem entra na obra da graça, quem vai receber a graça de Deus, vai herdar essa palavra, essa promessa: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Se temos o Espírito de Cristo, somos inseparáveis. Nada vai nos romper, nada vai deslocar a nossa vida do lugar. Essa mensagem de hoje veio ao meu espírito enquanto eu estava fazendo uma ligação ontem. Quando eu estava fazendo uma ligação ontem para uma irmã, antes dela orar por mim, eu orei por ela. Ela disse: pastor,
nada vai nos separar do amor de Deus. Aí o Senhor me diz assim, puf, Romanos 8 para amanhã. Eu falei, opa. Aí eu fui para dentro dele. E quando ela disse essa palavra ao meu coração, eu recebi aquela oração, concluí e entendi que num dia desse, todos nós precisaríamos estar ouvindo a voz do Espírito de Deus que eu ouvi ontem e quero ouvir agora de novo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar. Não se preocupe. Se nesse contexto, os seus hábitos, as situações que nós estamos vivendo, elas estão colocando a gente um pouco mais distante, não se preocupe. Se por acaso a sua forma de vida, ela teve que mudar todinha, ou para todos, uma grande parte da forma de vida mudou, não se preocupe. Daqui a pouco vai chegar o tempo onde nós estaremos reunidos para todo sempre. Então não vai entrar mais nada que vai poder entrar, dominar o tempo, a história. Nada, nada, nada vai poder agora interromper a nossa comunhão como família de Deus para todo sempre. Daqui a pouco. E quando a gente diz que é daqui a pouco, é porque nós estamos vendo sinais tão claros, que só falta principalmente, dentre as expressões proféticas, dentre os acontecimentos históricos proféticos, hoje no cenário mundial, só faltam duas coisas. Faltam duas coisas para, num cenário mundial, acontecer o desfecho da história e vir a grande tribulação. Mas falta a Bíblia pouco. Que eu creio, que você crê, antes da grande tribulação. Falta pouco. Falta bem pouco. O surgimento e a tomada, uma batalha para pisar em Jerusalém. A chegada em Jerusalém de uma forma onde, sinceramente, creio eu, eles não serão derrotados. Mas vai haver uma batalha bem grande ali. Mas nesse momento em que se inicia esse processo contra Israel e o espírito do anticristo, o governador único para tomar domínio, nesse momento estaremos entrando na grande tribulação. E nesse momento, eu e você, como se fosse inesperado, à noite, de surpresa, apanhando todos nós, de sobreaviso. Mas a Bíblia diz, ficai, pois, apercebidos, porque a hora que não imaginardes, o Filho do Homem vem. Então fica ligado, porque Jesus está às portas mesmo. A geração nossa, dos nossos filhos, não, pastor, vai demorar mais, tem muita gente falando isso. Então, cara, o máximo que eu vou dizer para você é o seguinte, seus netos vão ser a geração do arrebatamento. E se você não for, você com 95, tem gente aqui que vai a 120, então você com 120 vai subir, vai ser levinho para subir, vai ser tranquilo, mas vai. O Senhor está às portas. Eu quero orar com você nesse momento, porque é necessário haver em nós o Espírito de Cristo. Pai, eu oro para que essa palavra nos desperte nesse dia. Eu oro para que essa palavra tome o nosso coração e que nós vamos compreender que somos inseparáveis, que nós vamos compreender que somos filhos, que fomos formados pelo Senhor para suportarmos as aflições, que o nosso modo de vida é para adorar e agradar a Deus, e que em todas essas batalhas que estamos vivendo no presente século, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Senhor, eu oro pedindo o renovo do Senhor sobre cada um, ó Deus, que recebe essa mensagem.
Cada um que chega a essa palavra, cada um que é ministrado por essa palavra, renova a mente, o coração, traga paz, encorajamento. Levanta, Senhor, agora a cabeça de cada um para olhar para o céu. O Senhor disse que ao começarem essas coisas a sucederem, o Senhor diz para nós exultarmos, erguer a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Senhor, nós queremos reconhecer que o Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta, e agora estamos recebendo o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ampara, Senhor, nos guarda, Senhor, para que a nossa vida, ó Deus, seja ministrada pela Tua doce presença a cada manhã, a ponto de transbordarmos e termos como levar a outros essa mensagem das boas novas. Nós somos chamados, Senhor, para proclamar as boas novas do Teu reino. E por isso, Senhor, nós oramos e cremos no poder da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. As tribulações, esse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos virão, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais chegou ao coração do homem que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Queremos dedicar ao Senhor esses elementos. Convidar a diaconisa, por favor. Vamos servir hoje. Glória a Jesus. Pai, nós dedicamos ao Senhor esse suco de uva e este pão. Esse é o alimento que o Senhor deixou para nós, uma comida verdadeira. Isso é uma herança profética que o Senhor deixou para a sua igreja, para os seus filhos. E nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós queremos, Senhor, exaltar a tua grandeza, a tua beleza, a tua santidade. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença que toma esse ambiente aqui, que toma as nossas vidas. Privilégio, Senhor, podermos participar de forma presencial da Santa Ceia. Senhor, esse memorial diante do Senhor. O Senhor disse que nós deveríamos todas as vezes que o fazermos em memória do Senhor, deveríamos anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do arrebatamento, a mensagem de que o Senhor está vindo, até que Ele venha, porque o Senhor está vindo mesmo. Essa é a mensagem, Senhor, que faz parte como coluna vertebral da vida da igreja. Nós queremos, Senhor, declarar que essa mensagem vai se multiplicar agora, no ato de sustentar os teus filhos, Senhor, pela fé, na ordenança bíblica, quando cada um tomar o pão e beber o cálice, no sustento do Senhor para o nosso espírito, na graça do Senhor, na nossa alma, nas nossas emoções revigoradas. Seja dedicado ao Senhor esses elementos agora, em nome de Jesus. Cada um dos teus filhos agora, ao ser servido, podem servir, que sejam cheios da graça de Deus, que seja renovado.
Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Antes de tomarmos a Santa Ceia do Senhor, a ceia nos fala também de saúde, de cura dos doentes, nos fala de milagres do Senhor para a restauração de doentes. Nós vamos orar pelos enfermos, vamos levantar um clamor por cada um que estiver enfermo, orando por essa situação na nossa cidade. E especificamente nós vamos orar pelo sobrinho da irmã Lucília, do Anderson, Jonatas, e a sua esposa Fernanda, e as filhas Maíra e Sofia. Também vamos orar pela irmã Vânia, sua filha Janine, Gabriel, orando por essa família também. Pessoas aqui de Friburgo, a Vânia, que estão diagnosticados com o coronavírus. Orando por essa família da irmã Lucília, do Anderson, sobrinhos lá deles, que estão lá em Maricá agora, estão também numa batalha contra o coronavírus. Vamos entregar a vida destes e de cada um dos enfermos. Você conhece alguém que está passando por alguma enfermidade, que você possa clamar agora pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, nós nos reunimos como tua igreja agora e oramos, Senhor, por esses nomes que estão sendo trazidos diante do teu altar. Nós oramos por essas pessoas, Senhor, que são amadas pelo Senhor. Toma agora, Senhor, a vida desta família, Senhor, do Jonas, da Fernanda, da Maíra, da Sofia. Toma eles agora lá em Maricá, Senhor, e tira eles dessa condição. Tira eles, Senhor, cura eles, faça eles saírem, Senhor, desse vírus de uma forma vencedora, curados. Assim, Senhor, como o Senhor curou à distância o Gabriel nessa semana, Senhor. Ó Deus, a tua fidelidade é grande. O Senhor curou aquele menino, Senhor, no poder da oração, lá no Espírito Santo. E o Senhor pode curar agora também essa família. O Senhor pode curar, Senhor, a Vânia,
Janine, Gabriel, o Senhor pode curar também essa família, fazendo eles saírem da situação do vírus. E outros, Senhor, que estão diagnosticados na nossa cidade. Todos os casos que estão, Senhor, em tratamento, pessoas que estão em situação difícil de saúde, nós oramos agora. Cura, Senhor, cura, vem com o poder do teu sangue, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha fazer com que não venha mais óbitos, que não aconteçam mais óbitos na nossa cidade por causa do coronavírus, mas que venha livramento pelo poder do teu sangue. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, vida e saúde, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, entregando a Ti, ó Pai, nesse ato agora, onde cada um, Senhor, em Tua presença, cada um, Senhor, está sendo colocado diante do Senhor. Que os anjos do Senhor sejam liberados sobre a vida de cada um que está enfermo, cada um que é de grupo de risco, pessoas, Senhor, que estão em casa, que estão em grupo de risco, pessoas com situações críticas de saúde. Venha cobrindo os nossos irmãos da nossa igreja que estão em situação crítica de saúde. Cobre com teu sangue, libera a saúde. Eu creio no poder da oração, da liberação de Deus. Eu creio que o Senhor pode fazer com que a perturbação por trás desse mal, ela possa ser vencida. O dia mal foi feito para ser vencido, e no poder do nome de Jesus nós declaramos saúde, saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: há poder no sangue de Jesus. Sobre a minha vida está a promessa do Senhor. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descanso. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor já deu ordem aos anjos para guardar a minha vida. O Senhor é o meu escudo, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus forte. Eu confio na palavra e no Senhor de todo o meu coração. Eu entrego meu caminho e sei que Ele está cuidando de todas as coisas, porque em todas estas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, nós dedicamos esse pão ao Senhor, que agora, quando cada um dos seus filhos forem comer, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comam do pão. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Tome do cálice. Aleluia. Eterno, és poderoso, poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno.
Sobrenatural, Senhor. É sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos como tua noiva, tua igreja. Assim como o noivo ama a noiva, que nós, como tua noiva, viemos querer te agradar, te amar, te adorar. Sabemos do que o Senhor gosta, sabemos o que o Senhor ama. Então nós queremos te honrar, Senhor, com o nosso melhor. Que suba a tua presença, a nossa adoração, a expressão da nossa adoração hoje. Suba a tua presença, Senhor. E venha, Senhor, mais da tua unção, a tua unção sobre nós hoje. Que venha mais da tua unção sobre as nossas vidas. Porque assim como nós levamos a tua presença, a adoração, tua glória, Senhor, ela vem. A tua glória vem. A tua presença, a tua unção vem. Em nome do Senhor Jesus nós cremos. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, bênção.